Sônia Maria de Jesus foi resgatada da casa de Jorge Luiz de Borba, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 2023. Ela viveu submetida a condições de trabalho análogas à escravidão por quase 40 anos. Mas meses depois do resgate, Sônia acabou voltando para a casa do desembargador e ainda teve o contato com seus familiares restringido. Que nós estamos aqui. Sem carteira de trabalho, férias, 13º e outros direitos, Sônia passou a maior parte da vida sem documentos de identidade. Além disso, a família Borba ainda pediu ao judiciário o reconhecimento da paternidade de Sônia, alegando vínculos emocionais. Diante dessa barbaridade, 5 relatorias especiais da ONU cobraram esclarecimentos e também uma posição do governo brasileiro em relação ao caso. A indignação mobilizou as redes sociais e criou o movimento Sônia Livre, que busca devolver Sônia para a família biológica dela. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a advogada, ativista e juíza do trabalho aposentada, a Milene Seidel. Oi, Milene, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes. É um prazer conversar com você. Boa tarde, Roberta. Que prazer. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com você no Em Detalhes, falando de um assunto tão importante, que é o caso Sônia. É um assunto importante, dolorido, né, Milene? Mas nós precisamos, sim, falar muito mais sobre ele. Você, como ex-coordenadora e apoiadora da campanha Sônia Livre, como é que você enxerga o fato de uma mulher negra, surda, sem documentos e privada de educação, ter vivido por 40 anos em condição análoga à escravidão e o pior, dentro da casa de um desembargador? É devastador, Roberta, chegar a esse momento da história e descobrir da pior forma de que efetivamente a escravidão no Brasil não acabou. A escravidão não acabou. Para algumas pessoas ela não acabou. O caso Sônia é um dos casos que está sendo, inclusive, estudado, porque é um dos casos de erros judiciários mais graves da história do Brasil. Sônia, uma mulher que hoje, com 51 anos de idade, viveu por 40 anos, quase 40 anos, na casa de um desembargador, na total invisibilidade, foi resgatada nas condições que estão relatadas nos autos, que são condições lamentáveis e que deixam certo qual era a condição, qual era o lugar de Sônia naquela família. É realmente de doer ver os fatos, os depoimentos e as fotos que estão nos autos e que demonstram, sem nenhuma sombra de dúvida, que Sônia sofreu várias violações durante toda a vida, não deixando de contar as violações feitas com a família dela, né? Começando pela mãe, que a entregou em confiança a essa psicóloga renomada e teve a filha abduzida. Pois é realmente um caso que necessita toda a atenção possível da mídia, da imprensa, porque não é crível que esteja acontecendo debaixo dos nossos olhos. É devastador, Milene, devastador. Agora, o caso Sônia, ele expõe de forma brutal um problema histórico do Brasil, né? Que é a exploração do trabalho doméstico, enraizado no sistema escravista aqui no Brasil. Hoje o Brasil tem a maior população de empregadas domésticas do mundo e mais da metade delas são mulheres negras. Como é que essa herança histórica
ainda impacta decisões judiciais. Será que essa é a única maneira da gente entender todo esse absurdo do sistema judiciário brasileiro em relação a este caso? Olha, as decisões que estão sendo tomadas, Roberta, no caso Sônia, são absolutamente inexplicáveis. Não existe explicação. Existe um trabalho técnico muito bem feito. O resgate de Sônia foi precedido de 1 ano de investigação autorizada pelo STJ, porque o investigado, que é o desembargador Jorge Luiz de Borba, ele tem foro privilegiado. Então, foi uma investigação de meses, autorizada, acompanhada pelo STJ, e de onde participaram em vários órgãos. O resgate também com a participação de vários órgãos, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Defensoria Pública, esteve também a Polícia Federal. Não existe nada, tecnicamente, Roberta, que você possa dizer, olha, existe um motivo para a Sônia ter retornado para a casa de onde ela foi resgatada. Não. Esse é o único caso no Brasil onde isso aconteceu, e justamente ele acontece com uma mulher negra, uma mulher que enfrenta várias barreiras, ela é surda, Sônia tem visão monocular só descoberta após o resgate. Sônia tem atraso intelectual e ela também não consegue se comunicar, ela não foi oralizada e nem alfabetizada em nenhum tipo de língua, nem em português, nem em libras. Então, ainda que morasse na casa desse desembargador a 600 metros de uma par. Então, efetivamente, é muito lamentável e a gente só espera que a legislação seja cumprida, né? Que o caso da Sônia é apenas não olhar para a cor, nem para a classe social dela, e se cumprir a legislação, julgá-la como se ela fosse uma mulher branca. Se ela fosse uma mulher branca, não seria naturalizada a posição dela de estar em 40 anos na casa de um desembargador. E Roberto, eu te falo isso com muita naturalidade. Juízes não têm filhos com problemas dentários. Juízes respondem, juízes têm uma responsabilidade social, corporativa, perante institucional, de manter uma imagem. Então, isso não existe. Até porque quando você compara um filho sem dentes e com raízes podres na boca, sem ter ido à escola, sem ter documentos ou plano de saúde, só passou a ter plano de saúde em 2023, acho que 2022, durante a pandemia. A gente sabe por quê, né? Arcar com os custos ali da internação, mas, na verdade, não existe nenhuma dúvida, é algo que você vê que é absolutamente incompatível e descabido o que pode estar sendo feito, porque, veja, durante todo esse processo, depois do resgate da Sônia, nós tivemos a justiça brasileira, pela primeira vez, reconhecendo que o racismo, que o machismo, que o patriarcado, que vários ismos, eles deixam influências, eles influenciam decisões judiciais de forma como o processo pode ser, na forma como o resultado do processo, vamos dizer assim, né, na forma como ele se desenrola, né, as decisões ali no meio, decisões interlocutórias e decisões finais. Então, os tribunais brasileiros, começando pelo CNJ em 2021, que aprovou, instituiu um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, esse foi o pioneiro. A partir daí, outros protocolos vieram. Então, nós tivemos, de uma vez só, ano passado, 5 protocolos lançados pela Justiça do Trabalho. Um deles é um protocolo de julgamento com perspectiva racial. E ele é muito importante, por quê? Porque ele mostra, não só aos juízes, mas a todas as pessoas que vão utilizar o judiciário, que aquela ferramenta existe, aquele documento existe, justamente para mostrar que os problemas estão ali, os problemas estão enraizados na sociedade brasileira e que eles precisam ser enfrentados. Então, o protocolo traz tudo isso. Ele fala sobre racismo, ele fala sobre sobre a falácia do quase da família, que foi inclusive utilizado nas das decisões do caso Sônia, de que ela poderia se reencontrar com a família do desembargador após o resgate, e inclusive voltar a retornar a morar na casa, porque notava-se ali que ela era quase da família. Agora me diga, como é que uma família onde todos os filhos estudaram, são médicos, CEOs,
você tem uma advogada, como é que você tem uma filha, uma única filha, inclusive que tem uma tia, entre aspas, fonoaudióloga de estrelas, né, de celebridades. Então, como é que você tem uma filha apenas que não tem dentes, que não tem documentos, que nunca foi à escola e nem tinha vida social, né? Foi encontrada com vários problemas de saúde, imagina, visão monocular, ela não enxergava. E Roberta, os depoimentos não deixam dúvida, a gente vê que houve, desde a abdução de Sônia, em São Paulo, até o transporte dela, até ela ser levada à casa onde o desembargador vivia, em Blumenau, onde passou a cuidar das crianças da família. E depois, então, com a família, foi transferida para Florianópolis. Então, a gente vê que a linha do tempo, ali de vários depoimentos e documentos, todos batem, todos mostram, falam que Sônia, durante as festas, ela usava uniforme. A Sônia era como uma mucama. Sônia chorava de dor de dentes sem ter nenhum tipo de ajuda da família. Então, é uma situação absolutamente ultrajante. Nós estamos, assim, nós não temos nenhuma dúvida de tudo que está acontecendo. Sônia está nessa situação por ela ser negra, por ela ser pobre, porque a mãe dela era negra e pobre, e confiou numa pessoa que ela não deveria ter confiado. E Sônia está nessa situação não só por ser negra e pobre, porque ela encontra as barreiras para se comunicar. Se ela pudesse se comunicar, ela ia falar muita coisa. Pois é. Com certeza, e não estaria onde ela está. Então, todo o sistema está sendo utilizado contra a Sônia. E esses protocolos, todos que ensinam, que mostram aos juízes, e todos os juízes têm que estudar esse protocolo. Ele está sendo ensinado nas escolas judiciais. Um dos juízes, um dos ministros, que tomou a decisão dizendo que Sônia era quase da família, ele é um dos juízes que estava na Escola Nacional da Magistratura, onde esse protocolo é ensinado. É um protocolo que é levado a sério, foi feito para isso, né? Que reconhece tudo aquilo que a gente já sabe, que você não encontra justiça sempre, você nem sempre encontra justiça. Existe um grito muito grande da população por justiça, a sociedade está cansada, e o caso Sônia, ele simplesmente viralizou porque está todo mundo muito cansado. A gente precisa mudar a página de 1888 e passar a efetivamente usar aquele discurso de somos todos seres humanos, somos todos iguais. Porque nenhum dos diplomas que você olha e analisa o caso Sônia, você encontra a razão para essa situação, para ela continuar na casa de onde ela foi resgatada. E também você não encontra razão, aí pensando numa forma mais macro, em termos de legislação, até mesmo de ética, de bom senso, você também, Roberta, você não encontra como você consegue ter um desembargador exercendo a função normalmente no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgando pessoas como se nada tivesse acontecendo. Como se o nome da esposa não estivesse na lista suja de trabalho escravo, que inclusive é o nome que representa a família. Na verdade, a família toda está incluída na lista suja. Como uma Olha, pessoa dessa Sônia pode exercer a magistratura? foi exatamente, assim, Milene, é chocante, assim. A Sônia foi resgatada dia 6 de junho de 2023. No dia 9 de junho de 2023, ela foi levada para um abrigo. Agora, é chocante a gente pensar que ela volta para a casa do desembargador, com o respaldo do Tribunal de Justiça e do ministro André Mendonça, do STF, inclusive. Assim, qual é o respaldo jurídico que vai contra toda essa materialidade que a gente está trazendo aqui? Eu não consigo entender. Roberto, eu trabalhei como juíza do trabalho em São Paulo por 24 anos. E um tempo anterior eu trabalhei no Paraná. Eu atuei em vários casos de trabalho análogo à escravidão. Não existe nenhuma dúvida do que acontecia e de quem era a Sônia naquela família.
Não existe nenhuma dúvida, não existe por onde você consiga, você tente analisar, você não consegue explicar as decisões que estão sendo tomadas. Inclusive, surgiu um novo movimento, que é o movimento do Manifesto Quase da Família, justamente porque esse quase da família ele se tornou de uma forma tão enraizada dentro do imaginário de algumas pessoas que elas passam não só a agir, né, não como se alguém fosse da família, mas acreditar naquela farsa, naquela falácia. Por exemplo, como é que você entende que uma pessoa da família não dorme nas mesmas dependências que os demais da família? Aquela que é da família, ela dorme num quartinho mofado junto com os demais empregados, come com os empregados. Então, justamente por conta disso, de que esse quase da família, eu ouvi várias vezes, e todo mundo que está na área trabalhista, as pessoas conhecem, né, a desculpa para não cumprir a legislação trabalhista. Ah, não, mas ela é quase da família, né? Ela só não é quase da família na hora de ter benefícios, né? É só na hora de trabalhar. Então, esse manifesto ele surgiu sendo assinado por várias entidades, instituições públicas, privadas, NGOs, universidades, inclusive a Universidade Federal da Bahia, justamente para combater e para chamar a atenção da sociedade de que a sociedade não pode naturalizar você ver uma pessoa na situação de Sônia e acreditar que aquela pessoa seria quase da família na hora de dizer que você tem que pagar direitos trabalhistas. Aquela pessoa estava ali servindo você, estava usando o uniforme, aquela pessoa não era quase da família. E há laudos que comprovam essa manipulação psicológica, Milene. Ainda assim, Sônia continua na casa do desembargador. Continua. Continua, e a família, como mais um capítulo dessa tragédia, desse filme de horror, a família foi impedida, né, pela família do desembargador de passar o Natal com Sônia, que é justamente a época que ela faz aniversário. Então, eles passaram, né, eles têm vivido todo esse drama, né, de Dona Deolina, que morreu, praticamente pode Procurando a dizer, filha. morreu porque não operou uma hérnia, de medo de operar e morrer sem ver a filha. E acabou acontecendo. Então, os filhos viveram a vida inteira, né, já traumatizados com isso. Agora tiveram a alegria, que foi momentânea, de saber que a irmã, que achavam que inclusive podia estar morta, foi encontrada. E ante todo esse cenário que a gente está vendo, e uma ação de reconhecimento, de filiação socioafetiva ajuizada, semanas depois do resgate, é algo que efetivamente você olha e vê que nada disso está combinando. Alguém que era efetivamente filha passou a vida inteira com dores de dentes, sem acesso a absorvente higiênico, sem acesso a desodorante, sutiãs, coisas mais básicas. Tudo do mais básico. Tudo que Dona Deolina, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, tudo que Dona Deolina deu aos filhos dela, mesmo na situação que ela tinha de dificuldade, Sônia não teve na casa de um desembargador. Não houve uma pessoa para ter um olhar para Sônia, para vê-la como um ser humano. Então foram 40 anos em que ela não foi vista. E Milene, como é que essas agressões se enquadram na legislação de proteção à mulher, também à pessoa com deficiência e aos direitos humanos, hein? Onde elas deveriam ter sido enquadradas e ainda não foram? Com certeza, a legislação de proteção à pessoa com deficiência, tanto a nacional quanto a convenção, elas não permitiriam nunca que Sônia fosse tratada, tivesse o tratamento que ela teve, não só durante a relação trabalhista, mas tudo que aconteceu depois do resgate, né? Porque viola todos os direitos que ela tinha de começar ali uma ressocialização, cuidar da saúde que ela estava fazendo e não pôde, foi interrompido. Mas Sônia foi abduzida, ela foi levada com 8 anos de idade. Então, ela era uma criança. Você tem que pensar ali, por exemplo, no Código Penal naquela época, ali nos anos 80, como é que era a questão de tráfico de pessoas, né?
porque Sônia foi levada de São Paulo sem nenhuma autorização judicial, sem nenhuma autorização materna ou paterna, para Blumenau, para viver na casa do desembargador. Então, ali você tem, mais à frente, Sônia, ela já é um pouco maior, mas ela tem um déficit intelectual. A gente tem a legislação aplicável às pessoas com deficiência. Mas eu queria lembrar o seguinte, que nos anos 90 foi estatuído o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, né? Então, esse ECA, de alguma forma, ele poderia, eventualmente, até se enquadrar ali na questão da Sônia. Eventualmente, não só pela idade, mas depois mais pelas barreiras que ela encontrava ali, pela falta de condição dela desenvolver intelectualmente, aplicando também o Código Civil nas incapacidades. A Lei Maria da Penha, ela não faz parte do que a gente fala no sentido do que está sendo apurado criminalmente, mas sim o crime do artigo 130 de redução à condição análoga à de escravidão. Porém, porém, existe a possibilidade que são outras hipóteses. A dificuldade aqui, Roberta, é que você não tem acesso à Sônia. Tudo que você tem é tudo que está nos autos agora, e é algo em andamento. Tá? Eu não vou fazer essa comparação dizendo que é a mesma coisa, mas eu vou dizer que é algo que poderia ser comparado a uma violação de efeito permanente. Então, são vários estatutos, com certeza, que podem ser estudados e enquadrados, sim, na questão da Sônia, inclusive a Lei Maria da Penha. Milene, importante você ter falado em Lei Maria da Penha, porque é preciso ter um olhar sobre o racismo, que também é uma das frentes dessa violência doméstica contra a mulher. Agora, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão no Brasil. E aí, diante dessa história tão grave e tão enraizada, né, na nossa formação social, o que a sociedade brasileira precisa fazer e mais, o que o sistema judiciário precisa mudar para que histórias como a de Sônia não se repitam nunca mais, hein? Olha, excelente pergunta, Roberta. A sociedade, ela pode fazer muita coisa. O caso Sônia só foi descoberto porque houve uma denúncia. É uma denúncia anônima. E é algo que qualquer um pode fazer de forma anônima. Eu queria agradecer se quem foi essa pessoa que fez essa denúncia, ninguém sabe quem é. Mas se essa pessoa estiver me ouvindo, eu gostaria de agradecer, porque foi essa atitude de denúncia que deu a possibilidade de Sônia retomar a vida dela. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque nós não vamos morrer sem ver Sônia livre. Eu acredito nisso. Eu e muita gente. A sociedade, ela pode agir, e é muito importante, denunciando. Sônia esteve por 40 anos frequentando festas de alta sociedade em Santa Catarina, em meio a pessoas abastadas, a pessoas que estudaram com discernimento, e ninguém foi capaz de olhar para a Sônia e pensar: essa senhora não poderia estar na situação, a senhora precisa de ajuda. Nós temos depoimentos de empregadas domésticas da época que cuidavam de Sônia, porque a família não cuidava, né, a família do desembargador, que socorriam Sônia. E uma delas fala, é um depoimento muito difícil de ler, ela diz que chorou muito quando viu que não podia ajudar a Sônia, que estava trabalhando para um homem muito poderoso. Por quê? Porque também existem provas de que esse desembargador, ao menos em uma ocasião, ou com uma das empregadas domésticas, ele fez ameaças de que se ele fosse levado à justiça, quem iria ganhar. É claro que tudo isso bloqueia, dificulta a ação, a posição da vítima, a posição dos investigados,
mas eu acho que é sempre muito importante a denúncia. Tá? Denuncie. Eu, fora do meu trabalho como juíza, eu já me deparei com pessoas em situação análoga à escravidão e denunciei. E essas denúncias são importantes. A justiça precisa parar de se não achar racista ou de que racismo é pauta ideológica, de que racismo é coisa de esquerda, não. Racismo é a vida diária de mais de 56% da população brasileira, que não tem paz. E não tem mata, paz porque não Milene. consegue... E mata. Então, não tem paz Racismo em vida. mata. Racismo mata, a gente vive um genocídio, né? A gente vive, às vezes, em espaços onde existe uma necropolítica, como a gente já teve na época da pandemia no Brasil, que levou quase 1 milhão de pessoas, a maioria negras e pobres. Então, são escolhas, né, que são feitas, mas a gente está aí para isso, Roberta, a gente está para mostrar e continuar falando para o judiciário que eles precisam ler os protocolos. É uma leitura muito agradável, porque fala da história do Brasil de uma forma muito imparcial e de uma forma que toca nesses problemas que estão acontecendo nesse momento. Por que Sônia foi escravizada? Por que Sônia não consegue ser livre se toda a legislação fala diferentemente? E o recado que fica aqui é que se você vir alguma situação estranha, denuncie. A gente precisa acabar, exterminar essa escravidão contemporânea que está bem perto da gente, infelizmente, ainda em 2025. Obrigada, Milene. Tenha um bom dia para você, viu? Eu que agradeço. Para você também, querida. Muito obrigada. Agora é hora de CL Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência, às 11h30, tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na nossa programação. Tchau, tchau. Sabe aquela história que no Brasil nada funciona porque o povo não presta? Pois é, isso nunca foi verdade. Mas foi o discurso perfeito para que as elites escondessem os seus privilégios e para elas poderem apontar o dedo para quem de fato sempre foi explorado. E no fim das contas, esse discurso disseminado à torto e à direito tem raízes profundas na herança histórica que o nosso país carrega. E na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL-FESP, o sociólogo Gessé Souza vai explicar por que essas ideias se tornaram senso comum e como a elite usa esse discurso para manter o país até hoje de joelhos. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? No dia 15 de maio, quinta-feira, às 20 horas, uma aula gratuita e aberta para você que quer compreender melhor esse país.